Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Todos bem por aí? Aqui quem está falando é a Ellen, do lado de lá quem fala é a... Elisa, bom dia, boa tarde, boa noite na hora que você escutar. Só para não perder o costume. Eu Exato. estou com essa voz bonita, então, né, vocês, né, já é bonita por natureza, ainda fanha, piorou. Mas, mas mesmo assim, estamos aqui para falar para vocês hoje de um dorama muito, eu achei muito fofo, é muito fofo. É um BL, hoje nós falaremos de um BL, que é um BL japonês, que no Viki está como Meu Belo Homem. Eu Uhum. não lembro do nome dele em inglês. A Elisa depois, se ela lembrar. É a É a mesma, é a tradução, tradução, né? Não é a tem muito. tradução É, My My Beautiful Man. Beautiful Man, É. exato. E aí tem os dois, tem a temporada um e a temporada 2 e mais um filme, né? Um filme que tem 1h43 mais ou menos não, tem 1h43 de Uhum. duração. Os episódios dessa série são 6 episódios em cada temporada, e a duração é de 24 minutos, mais ou menos. Uhum. E aí vamos falar do elenco. Nós temos o Yusei Yagi como o Sokyoi. Nossa Senhora! Oi, Kioi. O Sokyoi, porque daí a pessoa já está nos coreanos, aí agora japonês é diferente. Parece igual, mas não é. Ai, gente, eu não, então. E aí a gente tem o Riku Hagiwara, acho que é isso, Hagiwara, Uhum. e ele faz o papel de Kazunari Hira. Uhum. Aí a gente tem o outro casal, esse é um casal hétero, é o Akira Takano, ele faz o papel de Kazuki Koyama, e a Sawa Mimuri, que ela faz o papel que ela é a Ana, né, uma atriz super Uhum. famosa, super conhecida lá. O Kyoi O Sokyoi, ele também não é, ele é um ator, né, mas ele não é famoso como a Ana, mas ele encontra a Ana no set de gravação, então eles constroem uma amizade, né? Os dois que eles têm uma imagem de pessoas muito fortes, né, de pessoas super populares. Ela, inclusive, tem uma imagem de pessoa arrogante, que todo mundo diz, mas quando a gente vê os bastidores das coisas, né, deles conversando, e inclusive se tornam amigos por isso, né? Porque os dois têm inseguranças que não demonstram. Uhum. Enquanto que o que faz o Hira, ele é um estudante comum né, no ensino médio, porque a primeira temporada se passa no ensino médio, né? Então ele é um estudante comum lá, com notas baixas, gagueira, mas ele está lá curtindo a vida dele, porque ele é muito na dele, como ele tem todas essas questões, ele não é popular. Então ele vive isoladinho lá no mundo dele, ele tem o hobby de tirar fotografias, ele gosta muito disso. Então ele vive com uma câmera na mão e com isso ele constrói o mundo dele lá, né? Ele, claro, sofre bullying, as pessoas abusam dele porque ele é muito fofinho e se sente inseguro com tudo, por todas essas questões, né? Coisa de adolescente mesmo. Só Uhum. que ele conhece o né? O Hira não. O Hira conhece o Kyoiso. Uhum. E aí ele começa a ter um sentimento, porque esse menino é lindo lá. Eu acho o Hira mais bonito que ele, mas enfim, né? Gosto é gosto, né? Mas ele lá é o deus da escola, super popular, todo mundo, sabe, bajula ele pra caramba, então é o oposto do Hira. Mas aí, como ele fica muito observando, né, o Soul, porque ele fica numa. Quando ele vê, ele constrói uma admiração assim é fã, né? Então ele fica ali no cantinho dele, só observando, ele é um fã. Mas aí
o Soul percebe isso e aí eles constroem aquilo, né? Mas só que o Soul ele é grosseiro, né? Ele vai para cima assim de uma forma, eu acho ele bem, acho que por conta dessa insegurança que ele tem, ele construiu uma imagem de assim arrogância. Então ele trata o Hiro assim bem arrogante, né? Não, o que você está fazendo aí? O que que é? Não sei o que, e vai peitando assim, né? Uhum, E o Hira vai se, como é da personalidade dele, ele vai se encolhendo, né? Mas ele, como ele admira muito o Soul, ele vai ficando ali, né, naquela admiração de fã mesmo, e fotografa, e inclusive eles têm uma discussão por causa dessas fotografias, que ele fala, por que você está tirando minha foto? Como assim? Né? Você está tirando foto para quê? Porque ele, com essa, como ele é um aspirante a ator, ele se preocupa com a imagem, né? uhum. E na temporada 2 você quer falar alguma coisa sobre a 1, Elisa? Vamos falar e depois a gente fala do 2, ou você quer que eu fale todas as 2 primeiro e depois a gente. Ah, eu vou falar. Eu anotei das duas temporadas e queria até fazer um paralelo, mas acho que é mais das personalidades deles. Se você quiser falar da temporada 2, na temporada um, o Hira e o Kyoi se conhecem no último ano do ensino médio, provavelmente, e a temporada fica meio até dividida. Como se fossem três episódios para falar dessa questão deles no ensino médio, ou talvez quatro. E depois passa um tempo e o Hira aparece na faculdade e o Kyoi aparece atuando, né? Que até então o sonho dele é ser. O sonho dele é aparecer na TV. Ele não especifica se é ser ator, se é ser idol, se é ser cantor, etc. E ele até se faz de durão, né? Mas na verdade é um sonho dele mesmo estar na TV. E quando os amigos descobrem, ele mesmo fala que não, que isso, só minha prima que me inscreveu no negócio. Mas na verdade é ele, o sonho dele é esse mesmo, de estar na televisão, ser adorado, ser amado, ser visto. E o Hira é meio que o oposto dele nesse sentido. Ele quer parecer invisível, que ele quer ser. Ele fala no começo, acho que no primeiro episódio já, ele fala que ele é a base da pirâmide, de que a Terra não é um globo, é uma pirâmide, que ele tá na base e que ele é invisível, que ninguém enxerga ele. E para ele tá tudo bem daquela maneira, né? Mas até que ponto é verdade? Então, a primeira temporada é ele se conhecendo e a gente vai percebendo que a relação deles é extremista. Um é total, não quero que me vejam, quero parecer invisível, e o outro quero que me vejam, sim, e quero ser adorado, quero ser amado. E, e acaba acontecendo isso, porque quando o Hira encontra o Kyoi, ele se apaixona ou começa a venerar a beleza dele, encontrou o Deus dele, e ele até chama ele de rei, de Deus, e Sim. coloca ele num pedestal. E isso gera muitos conflitos nas temporadas e até no filme também. No filme, a relação deles está mais madura num sentido, mas ainda tem essas questões de como você enxerga a pessoa, como que a pessoa quer ser vista. Então, eu achei muito interessante isso. Eu acho que um ponto legal de falar é como que eles se conhecem, que tem o patinho, Ah, o o patinho. patinho de borracha, o Esse patinho. Capitão Pato. O Hira tá indo para a escola e aí ele vê um patinho no esgoto. E quando a gente fala esgoto, não é esgoto que de repente a gente vê aqui no Brasil, que é aquela coisa bonita, cheirosa, ou a tampa do esgoto. Não, é como se fosse uma água limpa, né? Mas tem ali uma É, sujeira ou diferente. outra, né? É diferente. É diferente. E aí ele vê que o pato tá ali naquela água, sendo
sei lá, foi jogado fora e ele se identifica com o Pato na questão de que ele tá ali, tipo, que ele não quer ser visto, né, nessa questão. Eu tinha notado aqui, mas é... Ah, entendi. O Capitão Pato, ele não queria estar no esgoto, e sim numa banheira. Então, ele também, o Hira, analisando, ele gostaria também de estar numa banheira. Ele gostaria também de se expressar mais, mesmo ele falando que gostaria também de ser invisível. E, e os primeiros episódios, na verdade, sempre tem, né? O condutor da história é o pensamento deles, mais o do Hira do que do Kyoi. Então sempre tem alguém narrando os episódios. Tem Engraçado que preferência. Você já viu, né? ai, eu Então, vi. que a pessoa está aqui em cima do notebook, meu Deus, e aí não pode desligar as coisas, criança. Saia. Aí, de repente, a Ellen desaparece falando de invisibilidade. Ai, gente. Meu Deus. E tem uma hora também que o Kioi, ele vê aquele pato e vê o Hiro tirando foto do pato. Ele também fala que ele se sente como o pato no bueiro, forçado a estar em um lugar onde ele não quer estar. Ele se sente assim. É, falando dos personagens, um histórico emocional, digamos, os pais do Hira chegam um ponto, é como se eles não conseguissem lidar com o filho, tanto que leva ele no médico, faz vários exames, e eles percebem que o filho é mais introspectivo, tanto que eles dão a câmera para que ele vá ter um hobby, vai explorar, vai fazer alguma coisa. E no caso do Kioi, a mãe é divorciada, provavelmente a mãe é divorciada, eu não lembro de ter isso claro, mas ela acaba se casando com outro homem e tem mais dois filhos, e aí ele se sente abandonado ou rejeitado, então ele percebe que ele perdeu aquele lugar. Aí eu já conversando aqui no DoraCast mesmo sobre isso, sobre essas questões, acho que eu já comentei que uma hora eu me senti assim, né? E não é porque não teve divórcio, não teve nada disso, mas só de chegar uma outra pessoa na sua família e você, criança, não tem essa compreensão do adulto, os sentimentos que despertam na gente, só cada um vai viver, né? Uns podem achar que, nossa, que legal, ganhei um irmão e tal. No meu caso, é como se eu tivesse que ceder o lugar que eu tinha naquele ambiente para outra pessoa. E olha como é que é, né? O entendimento. Os dois também têm personalidades diferentes, eles entendem coisas parecidas, mas em extremos opostos. Um quer sumir, ou melhor, não quer sumir, mas não quer ser visto, que é diferente, né? E o outro quer ser visto mesmo, quer aparecer em todos os lugares, ser adorado por muitas pessoas. Então, eu achei muito interessante a série nesse aspecto, assistindo. A primeira vez eu já tinha assistido, já tinha pensado mais ou menos sobre isso, aí assistindo a segunda vez, aí já estava com esse olhar de o que tem de informação aqui para até autoanálise, né? Eu falei para Ellen no WhatsApp. Comecei a assistir, já estou fazendo autoanálise. E isso você vai pegando na medida que você vai se conhecendo, explorando o autoconhecimento, percebendo quais são seus gostos, qual é a sua personalidade, quais são as características que te trazem alegria ou as características que te trazem dor, sofrimento. E é sempre tentar encontrar o equilíbrio, nem ser alguém a ponto de te colocar num pedestal que você fica inalcançável, você perde o contato com o seu lado humano e nem o tanto de você ser invisível, de ninguém dar prestar atenção em você, sendo que todo mundo, no fundo, eu acho que quer receber a atenção do outro, quer receber do outro também, quer doar e receber, etc.
todo mundo quer ser visto, na verdade, num interessante ponto de vista, e níveis diferentes. Então, é uma questão forte pro Kyoi quando eles começam a criar um relacionamento que desenvolve mais na segunda temporada. Eu não sou um deus, eu sou um ser humano, eu não sou um rei, por mais que ele, de repente, possa gostar de ouvir que ele é um rei pro Hira, mas ele quer contato, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer, né, ele quer ser abraçado, acolhido. Tem uma Só cena muito. para Pode falar, Elis. só para eu terminar, esse raciocínio. Quando o Hira tem os impulsos dele de instinto mesmo, né? De tesão, digamos assim. Na maioria das vezes foi de tesão mesmo, né? Eu quero estar com essa pessoa, quero estar perto, quero pegar e, enfim. É, o Kyoi se entrega, por mais às vezes de vergonha que ele possa ter, mas ele se entrega e permite que o Hira se aproxime dele e que eles tenham um contato físico de um casal de namorados, né? Não só a coisa da conversa ou de do Hira cuidar bastante dele, da casa e ele faz comida, etc. É tipo uma dona de casa, interessante ponto de vista esse, tá? Se eu entrar em algum julgamento aqui, já fica um interessante ponto de vista. Que podem ter, sim, donos de casa, nesse sentido de cuidar da casa e de afazeres de casa. Enfim, bom, a análise de personagem acho que é isso. Então, o que eu ia falar era que essa cena que a Elisa fala, que ele diz assim, mas eu não quero que você seja meu fã, você é meu namorado, né? Uhum, Porque o Soul, gente, o Soul e o Kiwi, o Kioi, são a mesma aham. pessoa, tá? É que eu estou usando o sobrenome que eu acho mais fácil. O sobrenome do Hira é mais difícil, que é Kazunari, então eu falo o nome de um e o sobrenome do outro, tá bom? Mas é o Kiwi. Então, o Soul, ele, apesar dele querer parecer muito para o mundo, mas ele quer mostrar né? Ele quer aparecer, mas não é a pessoa dele em si, porque ele se mostra super seguro, mas isso é uma personalidade dele. Mas a personalidade dele na intimidade, pelo que eu entendi aqui quando eu assisti, ele gostaria de alguém mais seguro, que desse uma segurança para ele que ele não tem, apesar dele ser todo para fora, né? Então é Uhum. muito interessante isso. E ele se apaixonou pelo Hira muito quando o Hira defendeu ele, assim, quando o Hira olhou né, ele tinha sofrido um bullying, aí o Hira olhou e foi lá e bateu no outro cara até, né, assim, ele saiu dele porque queria defender aquela pessoa que ele amava. O Hira tem muito isso do endeusamento mesmo, ele tem até um altar pro Aham. Sol, né? E aquilo é estranho se você for olhar assim, eu olhando aquilo, eu achei meio bizarro, né? Mas é a forma de amor dele lá. E aí depois que eu achei bizarro, eu falei, mas a gente faz isso com tanta coisa, né? A Hum, gente coloca muitas coisas como deuses e a gente talvez não faça o altar, mas aquilo é uma coisa muito simbólica, né? Mas a gente faz muito isso com as coisas. E aí, quando a gente conhece de verdade, a gente se frustra, mas não é o outro, é a gente que colocou ele num lugar que, né, que é até o que o Hira pensa, ele fala, nossa, mas você não entende o que eu sinto, então, né? E aí é onde gera hum, todos esses conflitos, né? Que a Elisa falou, é muito por pensamento, sim, porque um acha uma coisa, outro acha outra, mas eles não conversam muito sobre, né? Porque uhum, eles não conseguem se entender nesse sentido. Eles vão vivendo ali e tal, mas os conflitos nas duas temporadas é muito por isso, porque o outro não se sente um deus. Ele, como a Elisa disse, ele quer um contato, ele quer um carinho, ele quer né, não quer se sentir lá em cima, ele não quer estar no altar. Ele quer ser ele mesmo, né? Essa personalidade que ele criou de querer aparecer para todo mundo é uma coisa, quando ele está sozinho é outra, né? Então, os conflitos são gerados muito por causa disso.
né? Fora a vida Uhum. de adulto, porque a primeira a primeira temporada, Cebolinha baixou aqui, a primeira temporada é no ensino médio, a segunda, faculdade, depois o filme fala deles, né, no trabalho mesmo. E o Hira, ele ficou muito em desvantagem, porque ele se dedicou muito ao Soul, né? Ele Uhum. fazia tudo, lavava, passava, cozinhava, ia fazendo as coisas assim, tudo que ele precisava, mas não era uma dor, não tinha dor nisso. E eu acho que Não é esse mesmo. ponto que é interessante, porque a gente que vê de fora vai falar, nossa, mas que burro, que não sei o quê, que né, Uhum. trouxa, o outro Que tá gado. fazendo a vida, Já né? ouviu isso, gado? Assim como gado, eu não tinha escutado, mas enfim, não, já ouvi sim, mentira, já ouvi. Já ouvi. Assim como falaram da Amélia, né? Tem até a música da Amélia. Mas será que essa Amélia sentia a dor de ser Amélia? É aí que está o ponto da gente olhar para isso, né? O Hira não se sentia mal. E ele até falou, não, eu faço isso porque eu quero te dar um bem-estar, né? Então isso para mim Hum. é uma forma de amar dele. A forma do amor dele vinha assim, em cuidados. E só que o Soul ele não queria só isso, né? Ele queria algo diferente disso, que para ele não entendia, né? Eu analisando aqui, ele não entendia o amor como só o cuidar. E Uhum. depois, né, conforme vai desenrolando a série, eles vão se entendendo nisso e aí eles começam a entender que é aí que o relacionamento funciona, quando a gente entende como que aquele outro se expressa, né? Se a Uhum. gente não consegue entender a expressão do outro, se a gente vai sempre pela nossa percepção do que eu quero, do que eu não quero, não estou dizendo que a gente tem que anular o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas a gente precisa olhar também como que o outro se expressa, né, na forma dele amar. Né? Às vezes eu quero que ele se expresse mandando, eu sou essa, né? Que quer buquê de flores, que quer um monte de coisa, que não sei o quê. Mas a forma da pessoa que se relaciona comigo não é essa. Ela não tem esse tipo de. E aí eu vou exigir algo dela nesse sentido? Não tem como, porque, claro, uma vez ou outra eu falar, olha, você poderia me mandar? É chato, porque eu, principalmente, eu acho que a pessoa tem que fazer se eu me mandar, se eu pedir. Uhum. Mas às vezes a pessoa necessita que você peça. E aí, que orgulho é esse que você não pode pedir para aquela pessoa? Olha, eu queria receber um buquê de flores de você, você poderia me mandar? Para Uhum. mim, é uma coisa que deveria estar subentendida, né? Não precisava, mas a pessoa não é dessas, então ela nunca vai ter o. Eu, por exemplo, vou fazer. Né, eu vou falar, vou mandar uma cesta de café da manhã, porque é uma coisa minha, eu gostaria, mas o outro às vezes não gosta. E eu já mandei e a pessoa ficou com raiva. Não ficou com raiva, mas não é algo que encheu o coração, entendeu? Mas eu ia ficar super feliz de ganhar aquilo. Então é essa percepção que a gente tem quando a gente está no relacionamento, né? Uhum. Essas duas temporadas, mais o filme de Meu Belo Homem, traz muito isso, da gente entender como o outro funciona. A gente nunca vai entender 100% porque cada um é único, e a gente não está lá dentro para saber como aquela pessoa é de verdade, né? A gente Sim. só vê o que ela quer expressar, né? É. Mas a gente perceber ali, né, como que ela se expressa com essas coisas do amor, né, com Uhum. essas coisas de se relacionar, não só o amor é homem, o amor do Afetivo, né? afetivo, isso. Mas o amor nas relações de amizades também, aquelas de, né, como que meu amigo se comporta, ele gosta desse tipo de coisa, eu faço essas coisas, mas será que é assim que... Porque aí a gente consegue respeitar as relações, né? Respeitar. Deixar a dica de que eu gostaria de receber cestas de café da manhã. Ah, então, fica a dica. Ai, então, vai ficar sabido. Já fica aí já fica essa informação. Pois é.
E eu vi É, um negócio numa live esses tempos sobre isso. A pessoa falou: meu marido não faz esse tipo de coisa. E isso me trouxe uma lucidez muito legal, porque eu falei, realmente. Aí ela falou: ele não faz, mas o que que me impede de ir lá na loja, deixar comprado e no dia do meu aniversário alguém entregar? Eu comprei pode para mim, ser. mas eu quis, sabe? Eu quis receber. E aí eu falei: olha, é você, né, se conhecer e conhecer o É, outro. E isso não te causa dor, que é por isso que a gente entrou nesse assunto, né? Esse não causar dor. Então, o Hiro, ele não se sim. sentia dolorido por fazer tudo que ele fazia. Para ele era muito bom. Mas Uhum, tem gente que faz com dor. Aí que você precisa se olhar. Tem gente que precisa, que cuida da casa, e isso não é legal. A pessoa não se sente, porque ela acha que ela é empregada. Então, precisa olhar em que ponto que isso está mexendo com ela, né? aham, com certeza. É, o que eu acho legal deles também no relacionamento é que várias vezes eles falam, eu tô aprendendo, eu nunca passei por isso antes. E ele fala, eu também tô. Geralmente o Hira que começa a falar. Eu não sei me expressar, eu não sei como falar, eu nunca tive um relacionamento, é a primeira vez que eu estou passando por isso, me expressando dessa maneira. E aí o que eu lembrava, mas eu também é a primeira vez que eu estou passando por essa situação. Eu acho bonitinho, essas falas. E outra dica que pode ser interessante para quem está no começo de relacionamento, que a cobrança pode ser maior, pergunta o que que você gosta e deixa claro que você também, ou melhor, pergunta o que a pessoa gosta e deixa claro que você gosta, se for dentro da capacidade da pessoa. É, depois lembrar aquilo e te trazer como um presente, uma lembrança. Eu acho que é isso que deixa os relacionamentos mais especiais, digamos assim. É você perceber que você também dá atenção para aquela outra pessoa que você encontrou e escolheu ficar junto. E aí também nas amizades, na família, não só em relacionamento afetivo. E aí a pessoa percebe, nossa, ela me observa, ela me conhece, ela me olha, né? A questão do ver. Ver. Ela, ela te vê, você também é visto. Então, eu estava falando isso com uma amiga ontem, até sobre a série, né? Que a gente ia gravar num dia anterior que a gente está gravando, e eu estava conversando sobre que é como se fosse uma necessidade da nossa criança ser visto. Porque no começo, a criança, ela só é vista mesmo, até que ela consegue se enxergar. Até ela ter essa consciência, vai um tempo. Então, ela é vista nos primeiros anos de vida o tempo inteiro. Sempre tem alguém perguntando, sempre tem alguém acudindo, acolhendo, salvando, cuidando, protegendo. Sempre tem alguém de fora fazendo esse movimento com a gente, que é ser humano, até com os animais também. Talvez os animais sejam um pouco mais rápido, mas com o ser humano tem ali alguns anos de cuidado intensivo com aquele ser que chegou e é frágil, pequenininho, vai crescer. Então, essa necessidade de ser visto, ela é do DNA, digamos assim. E só que alguns É o casos ego. aí tendeu para um lado mais de que quero ser visto por muitos e o outro não quero ser visto por ninguém. Mas no fundo, a gente quer ser visto, sim, pelo menos nem que seja por alguém num primeiro momento e depois você se olhar mesmo. E aí você percebe, nossa, é mais importante eu me olhar e me conhecer. E aí, na medida, não digo que é para você se olhar e se conhecer e se isolar das outras pessoas. Isso acontece na vida. E aí você vai percebendo que os seus relacionamentos melhoram. Chegam pessoas que vão ser mais interessantes, aquelas desinteressantes acabam se afastando. Algo natural, na medida que eu vou me autoconhecendo, aí essas coisas acontecem naturalmente. Mas para que a gente possa até
sair desse lugar de necessidade e mais de um lugar de escolha. Quando eu quiser ficar sozinho comigo mesmo, ótimo. Quando não, também ótimo. E assim é a vida, né? Mas é, Expande e contrai. sim. Mas a gente tem muita dificuldade ainda eu, né, falando de mim, de perguntar para o outro que ele gosta, quer deduzir o que o outro pensa, que, né, a gente quer adivinhar, né? Inclusive eu lembrei Uhum. de uma coisa que aconteceu ontem, né? A amiga da minha filha vai fazer aniversário e ela falou assim, eu falei, pergunta para ela o que ela, né, mas pergunta para ela o que ela quer, mas não pergunta diretamente, né? Eu falei isso para ela. E aí depois ela vê, ah, mãe, fulano quer ganhar tal coisa. Eu falei, nossa, mas você perguntou na lata? Ela falou, claro, ela que sabe. Aí eu fiquei, né, aí, porque eu não ia perguntar diretamente. E agora a gente falando tudo isso aqui, eu falei, por que não perguntar, que foi isso que eles falou? Por que você não perguntar para a pessoa o que ela quer? Não é muito mais fácil, aí você não vai dar uma coisa que a pessoa vai falar, ah, não gostei, vou trocar. E aí você fica frustrado porque você acha que a pessoa. Aí já vem um monte de coisas, né, de pensamentos né, que só vão atrapalhar aquela relação. Então, você também perguntar, a gente trabalhar esse ser direto, ser honesto com o outro, é muito legal. Porque aí as relações perduram, como a Elisa, hoje minha língua está enrolada como a Elisa está falando aí, né? A gente, além de ter esse respeito de a pessoa se sentir amada mesmo, porque você prestou atenção, você quer saber o que ela quer de verdade, né? Você não está adivinhando ou porque quando a gente quer fazer essas adivinhações é muito do que a gente percebe daquela pessoa, mas é uma percepção minha, né? Não significa que a Uhum. pessoa seja daquele jeito. Claro, não me impede de fazer uma surpresa, mas como eu falei aqui, é o negócio da cesta do café da manhã não foi legal, a pessoa não curte. Isso era uma Uhum. coisa que eu gosto. E aí você passa para o outro, porque tem muito aquilo, né? Ah, passa para o outro que você gostaria que fizesse para você. Mas o outro não é você. Então, às vezes, você vai fazer uma coisa que você. A chance de errar é menor, né? De você fazer alguma coisa ruim para o outro quando você está pensando em você. Só que nem sempre vai, né? A pessoa vai ficar Agradar. satisfeita, vai agradar, né? E a gente também não precisa ter isso de estar agradando o tempo inteiro. Mas aí a gente elimina um monte de frustração que a gente criaria, né, por querer agradar, né? Sim. E a série em si, ela é bem construída, são poucos episódios. O filme seria ali também até mais que uma temporada, né? Porque uma É, temporada de 6 episódios, 25 minutos, dá dois. Não, seriam tipo 4 a 5 episódios se fosse uma terceira temporada do filme. Então, tem a construção, a gente consegue ver o crescimento dos personagens, tem passagem de tempo, mas o olhar deles da primeira vez que se viram e quando se olham é algo que eles sempre falam, comentam, né? O, o Hira encontra no olhar do Kyoyi a energia para ir para frente, e o Kyoyi encontra no olhar do Hira a energia de acolher, de proteção que ele sempre quis, na verdade, né? Alguém que vai estar sempre ali para ele, um para o outro no fim das contas, e eles falam isso algumas vezes, né? Vão ficar para sempre. Aí até o nome do filme tem o Eternal, né? Algo de eterno para é, sempre também. Então, para gente ir finalizando, a primeira temporada conta ali o ensino médio, o último ano e o primeiro ano da faculdade do Hira, e aí vai contando em paralelo a evolução da carreira do Kyoyi né, como artista, acho que é melhor, como artista. artista, aí ver se será que ele quer ser idol, será que ele quer ser ator e etc. Na segunda temporada, conta da faculdade, lá pro final da faculdade, né, já no quarto ano pro Hira, e vai contando também da evolução da carreira do Kyoyi, e no filme, que daí fecha a história,
continua, é como se fosse a segunda temporada, continua no filme, praticamente, e aí só que acontecem coisas mais profundas em relação a extremos, a emoções extremas, a questão de fã, a questão de mídia. É interessante. Eles já estão mais E adultos, né? Então é um. sim, já estão mais adultos. A inclusão ou a exclusão, quando você começa a adorar alguém, não vê aquela pessoa como ser humano, tem cenas disso também. É uma série e um filme. É uma história bem contada, os atores são muito fofos, os dois são bonitos, né? Quando o Hira se transforma, né? Passa por uma transformação rápida ali de roupa e de cabelo, outra pessoa. Outra pessoa. E nossa, aquelas roupas também são muito legais. Muito A gente já legal. falou de roupa aqui das Ah, séries sim. e tal. E lembrando que eu assisti pelo Viki, eu não sei se a Elisa assistiu pelo Viki, as três, né? O filme e as duas temporadas no Viki, é uma série de 2021, tá bom? Só para vocês, se quando forem procurar, achar com facilidade. Então a gente fica por aqui e deixa o seu comentário, o seu like, compartilha nosso podcast, tanto no YouTube quanto nos streamings. E a gente se Exato. encontra na próxima terça. Até mais, Doratingos. Nos sigam nas redes, @DoraCast Oficial. Beijo para vocês.